Não parece muito que quando a gente está olhando para as coisas aqui, a gente está vendo tudo, né? Eu tô vendo tudo, tô vendo todas as coisas. Tem uma frase que é dita numa das lições, que é a lição de revisão de hoje, que é trazida assim: Tu vês algo onde não há nada, e da mesma forma não vês nada onde há unidade. Tu vês algo onde não há nada. Então a gente fica dizendo que a gente tá vendo tudo, né? Eu tô vendo, olha como eu tô vendo. Isso não é ver, né? Por mais que a gente pense que a gente tá vendo as coisas, ao mesmo tempo a consciência ela tá iludida, né? Ela não tá vendo nada. Ela não tá vendo no sentido de realidade. Ela tá percebendo ilusões. Então, a percepção, ela ilude, ela confunde, ela distrai a mente, porque o tempo todo a consciência ela está atribuindo um foco ao existir, né? O focar aqui é colocar a existência, né? Quando a gente está colocando a atenção em alguma coisa, eu digo que eu existo naquela coisa. Então, as coisas aqui, elas só servem como uma forma da consciência distrair daquilo que ela é, se distrair daquilo que ela é. Porque se a totalidade ela é tudo e ela é sem forma, então como que ela vai estar nas imagens, né? Como que as imagens aqui vão representar algo que é total. Então quando a gente imagina que está vendo um lápis, eu não tô vendo nada, né? Eu tô vendo uma percepção, né, de uma coisa que não está aqui. Então, a percepção, ela tá distorcida e de cabeça para baixo. Então, aonde eu não vejo nada, aonde eu penso que é o nada, na verdade é o tudo, né? Porque o nada é esse lugar onde é abstrato, que não é um lugar, mas é o que é o que tá aqui agora presente, que tá além das imagens, como é sempre dito, né? Deus está além das imagens. Tem uma lição que é dita: Deus está nessa porta, Deus está nessa janela, Deus está nessa xícara. E quando Jesus pede isso, ele não está dizendo que Deus está nessa coisa, mas é a ausência dessa coisa. Não há essa coisa, porque há Deus ali. Então, o pedido aqui é para que a gente olhe além daquilo que os olhos estão enxergando. Então, da mesma forma que se eu tô ciente aqui de que não tem eu e não tem uma câmera, o que que resta aqui? O que que vem à tona aqui quando a consciência faz essa experiência de saber que não tem eu e não tem uma coisa? Fica aqui as crenças, né? Se tiver alguma coisa que não seja a certeza de que só tem Deus aqui, vai estar uma certeza de ter algo que vem do autoconceito. Então eu vou ver aqui o que que eu penso, o que tá aqui entre essa imagem e essa outra imagem, que são as interpretações das crenças, né? Quando a gente está diante de alguém, muitas vezes o que que a gente pensa que é a comunicação, né? Eu tô me comunicando com alguém e aí eu tô falando com a pessoa tá falando, e enquanto ela tá falando, eu não tô muitas vezes ali descansando na certeza de que só há Deus e olhando além do que a pessoa está falando, para ver qual a identificação de existência para que possa haver uma correção. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente está prestando atenção no que a gente pensa já sobre o que aquela pessoa está falando, né? Eu tô escutando ela já de um lugar de que eu já tenho certeza que aquela pessoa está falando isso por causa daquela outra vez que aconteceu não sei o quê. Ou então ela tá falando isso porque ela pensa isso, isso e isso de mim, ou ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Percebe que quando tem ali a imagem de dois, né? Quando a consciência está colocando aqui o foco nisso e em mais alguma outra coisa, sempre tem no meio disso opiniões de crenças, né? Julgamentos que vêm desse único julgamento, né? Esse primeiro julgamento de haver a separação, né? A simbolização aqui de uma coisa e a outra coisa. Quando a gente fala em consciência, a gente não consegue focar em duas coisas, né? Consciência. Então, a consciência está ciente de alguma coisa. Então, a consciência é essa experiência de, ó, eu e mais alguma coisa. Por isso que o convite das lições é transcender a consciência. É transcender a consciência de separação.
é ir para esse lugar de unidade, né? Porque quando eu transcendo as duas partes e aí eu retiro toda a identificação aqui, ó, todo o significado, a identificação que eu tô colocando com essas crenças que ficam entre essas duas coisas, eu tô retirando a ideia de ter dois, porque eu tô tirando aqui, ó, isso que tá no meio. E isso é feito com qualquer coisa, né? Por que eu vou dizer que, sei lá, esse lápis aqui, né? Eu gosto desse lápis, porque esse lápis é assim, ele é comprido, ele tem uma ponta desse jeito e ele me favorece, né? Ele é bom para mim. Então, tem coisas aqui, ó, que são para mim. Tem eu e esse lápis, e eu tenho opiniões e coisas sobre esse lápis. Então, o retirar o significado é saber que, tipo, tá bom, né? Isso aqui é uma ferramenta aqui útil por algum tempo, como é dito nessa lição que a gente vai revisar hoje. Ele diz: os símbolos do mundo eles vão ser usados por um tempo determinado, né? Tanto para fala, para as coisas aqui, porque é útil que aquelas consciências que ainda não estão experienciando, não estão aceitando que são um com Deus, isso serve para que cada vez mais, né, essas coisas sejam úteis nesse sentido, para ensinar que a consciência não é uma consciência de separação, que ela não é essas imagens aqui. E, nesse sentido, isso é útil, mas eu preciso estar ciente de que não tem eu e não tem esse lápis, não tem... O existir não está nisso. E aí, obviamente, aqui, por um tempo, a gente não é negar as nossas preferências aqui, dizer eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, mas é observar ali o que tem valor, é essa distinção. Porque eu posso gostar de coisas e ter valor e ver aquilo como algo útil para mim, algo benéfico, né? Seja o que for, em toda a nossa experiência aqui a gente tem isso. Mas eu preciso observar ali, ó, o que tá entre essas duas imagens. Tem um apego, tem uma coisa, uma ideia de que se eu não tivesse isso, eu estaria perdendo, eu estaria sem paz se essa coisa não fosse desse jeito, não fosse do meu jeito. Então, se tem essas coisas, então tem algo entre essa experiência de ser uma única coisa, um único ser. Porque eu tô, ao invés de colocando o meu valor de existir só em Deus, eu tô colocando o meu valor aqui de existir no mundo. Então, tem coisas que ainda eu penso que eu quero e que vão me trazer realmente uma satisfação, uma paz. E elas até trazem, né? A gente não vai negar nada disso, né? O quanto tem coisas aqui que a gente gosta, mas é trazer para a consciência que isso não tem valor. Ensinar, em todas as coisas que a gente ainda coloca um valor, ensinar, isso não tem valor. Isso não tem significado, né? Isso não é o que eu sou, né? Isso não tem valor para mim. É cada vez que vier ali, ó, os condicionamentos, é trazer de novo, não, eu não quero isso, sei lá, eu não quero estar certa, né? Tem um valor em ser dado aqui, por exemplo, de estar sempre certa. Então, quanto mais eu observo, né, diante das pessoas aqui, diante das situações, o quanto eu tenho a vontade de estar certa tem valor para mim, e aí eu retiro assim, ó, não, eu não quero estar certa. Isso não é o que tem valor para mim. O que tem valor aqui é Deus, porque senão eu tô validando aqui a ideia de ser duas coisas. E aí tem uma parte na lição de hoje, antes eu vou trazer aqui, né, qual é a lição de hoje, a lição 204, que tem como tema central: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E a lição de revisão de hoje é: o nome de Deus é a minha herança, né? Por que eu comecei falando sobre essa simbologia, esses nomes, essas coisas aqui que a gente atribui sempre, né, uma distinção, uma separação. Parece que tem eu e tem muitas coisas e que eu tô vendo essas coisas. Por quê? Porque a consciência precisa deixar de colocar o que é essa herança, porque aqui o que isso simboliza, né? A consciência, ela acredita no pensamento de separação, faz todas as imagens. Então, o que são essas imagens? A herança da consciência de separação, da ideia de existir aqui separado, isso é herança. Então, é trocar essa herança, é trocar esses símbolos, trocar o que a consciência deu significado
para retirar isso. Então, o nome de Deus é a minha herança. Então, isso aqui, ó, essas dádivas, que não são dádivas, né, que são alívios, que são coisas que mantêm a consciência aprisionada por pensar que tem um ataque, por pensar que tem uma ameaça, se ela se reconhecer em Deus. Então, não, é ensinar aqui, ó, não tem. Essas coisas não têm valor, porque o valor atribuído aqui é só para fugir desse medo de Deus, é só para fugir pela crença na retaliação, pela crença numa punição. Então, se isso não é o que tem valor, o que tem valor para mim aqui agora? É o que é o nome de Deus, né? O nome de Deus, como foi a lição de ontem, né? Invoco o nome de Deus. O que é o nome de Deus? Simplesmente a experiência de que só tem Deus aqui agora. Isso é, o nome de Deus é a minha herança. O nome de Deus é a minha herança no sentido de que eu nunca pude deixar de ser a totalidade com Deus, né? Eu nunca pude me tornar um outro ser. E aí é nessa certeza que a consciência tem que começar a confiar, a colocar a confiança e a fé, porque a gente percebe o quanto a nossa fé ainda é fraca, né? Aqui é nítido de ver o quanto em muitos momentos, né, ainda tem ali oscilações e coisas durante o dia, mas por quê? Porque essa fé eu ainda tô atribuindo mais valores aqui do que descansar na totalidade com Deus, do que trazer aqui, ó, não, isso não tem valor para mim. Então, essas revisões aqui estão trazendo a consciência a esfregar na cara, assim, olha onde tu tá colocando o teu valor, veja se é isso mesmo que vai realmente te trazer alguma coisa, que tá te trazendo paz, né? Se não tá trazendo paz, já é aqui, ó, a resposta, né, para a mudança. É querer trocar esses alívios de crenças, né, da gente não olhar para as crenças, não olhar para os medos, não olhar ali para as certezas que a gente mantém, para trocar pela cura, né, porque aqui vai ser sempre isso, vai ser sempre a mesma coisa, enquanto a gente não olha para a gente, né, enquanto a gente não assume aqui os valores que eu tenho, o que eu escondo por trás desses valores. Aí é que tá a questão, né? Porque quando eu coloco valor em alguma coisa, é porque eu tô escondendo ali uma certeza que eu tenho sobre mim. Eu escondo as certezas aqui, né? De ser uma coisa fraca, uma coisa impotente, uma coisa que é sem valor, né? Então, aquilo ali é só um reflexo disso que eu quero esconder. Então, por isso que isso tem que vir à tona para que haja essa experiência de não ter dois, de não ter uma coisa aqui percebendo outra coisa ali. E para isso a gente, como falei ontem no vídeo de ontem, né? A gente precisa da honestidade, né? Preciso trazer cada vez mais esse tema, porque é isso que a gente precisa colocar na nossa prática diária, é assumir o que a gente realmente pensa ali por trás de todo essa parte onde é superficial, que a gente coloca muito superficialmente. Eu penso isso, mas o que tu realmente pensa daquela situação tá escondido. Então, se questionar cada vez mais, mas por que eu penso isso? Mas por que eu fiz isso? Mas qual é a minha vontade verdadeira, a minha intenção, né? Então, esses questionamentos trazem cada vez mais a consciência a poder disponibilizar aqui para correção, porque senão a gente vai continuar aqui na espiritualização desse personagem, né? E aí, eu vou encerrar com o texto da lição de hoje, né? O nome de Deus me lembra de que sou seu filho, não escravo do tempo, nem preso a leis que governam o mundo de ilusões doentias, mas livre em Deus, para todo o sempre um com Ele. Então é isso, até o nosso próximo vídeo, um beijo a todos e tchau!